Olá, amigos! Segunda-feira, dia 23 de junho, mais conhecido como aniversário do meu pai. Estou com essa voz, pois estou gripada, né? O Matheus me passou gripe. Eu acho que é gripe, não sei. E eu vou começar esse vídeo falando sobre a minha leitura atual, que é sobre a minha filha, da Kim Hye-jin. Esse livro é pro clube de literatura coreana que eu participo, que o encontro vai acontecer essa semana, no dia 25, quarta-feira. Então eu preciso ler ele até lá. Mas vocês podem ver, é um livro curtíssimo, de 140 páginas, eu já tô na página 78. E esse livro tá sendo uma releitura. Eu li esse livro em 2023, foi um livro que eu comprei na festa do livro da USP. Então, assim que eu cheguei em casa, eu já li o livro, li muito rápido. E esse livro a gente vai acompanhar a história de uma relação de mãe e filha, como o título mesmo já diz. E o livro é narrado pela mãe, que vai contar a história dela como cuidadora de idosa e da relação dela com a filha. O livro começa com as duas conversando, pois a filha meio que perde o emprego e tá ruim das pernas de dinheiro, e ela acaba pedindo pra mãe fazer um empréstimo. Além disso, ela pede pra morar na casa da mãe por tempo provisoriamente, e a mãe fica toda relutante, porque a filha voltar pra casa, apesar dela amar a filha e se preocupar com a filha, a volta da filha pra casa significa um abalo na vida comum, cotidiana dela. Essa mãe trabalha, ela já é idosa, ela tem 60 e poucos anos, mas ela trabalha numa casa de idosos, então ela cuida de uma outra senhora, que foi muito famosa, muito importante, e que hoje tá senil e com demência, então ela não tem as faculdades mentais mais não funcionam, então a mãe cuida dessa senhora, da Zen. E, em contraponto, tem a filha, que é uma mulher jovem, uma professora universitária horista, então por isso que ela perdeu o emprego. Além disso, a filha dela, a Green, ela namora uma mulher, a Rain. E primeiro que a mãe odeia que chame ela de Green, né? Porque ela tem um nome coreano, mas esse é o chamado pela namorada. E elas têm um relacionamento de longa data, um relacionamento de 7 anos. Quando a filha pede pra essa mãe para que ela volte a morar em casa, a mãe deixa meio nas entrelinhas que ela não quer mais ninguém além da filha. Mas, no fim das contas, a filha acaba trazendo a namorada porque elas moravam juntas e, infelizmente, não conseguiram manter o aluguel. E o livro é narrado, como eu disse, pela mãe, de uma forma que eu consigo enxergar muitas mães e pais narrando, que é essa questão de não aceitação de um filho LGBT. E os tipos de pensamento que ela tem, eu acho que são muito comuns a muitos pais cujos filhos são LGBT. Então, ela fala assim, a namorada da filha, ela nunca se refere ao nome dela ou à posição que ela tem na vida da filha como namorada ou companheira. Ela chama de aquela menina. Aquela menina estava na sala da minha casa, aquela menina fez isso, fez aquilo. E ao longo do tempo ela vai narrando como que é essa relação com a filha de uma forma muito sensível, no sentido de ser muito real, sabe? O fato da filha dela ser uma mulher sáfica, que ela não entende e que ela acha um absurdo. Que, sim, o livro tá trabalhando a homofobia, mas é da visão da mãe. E é uma visão muito dúbia, porque ao mesmo tempo que ela ama a filha, ela acha que a filha tem esse defeito, né? Porque o que ela queria ter visto era a filha dela trabalhando, namorando um cara e construindo uma família tradicional, que não é o caso da filha. E tem até um momento em que elas discutem, que ela fala assim, mãe, você precisa aceitar que a Rain é a minha família. Eu não preciso namorar um cara, ter 5 filhos pra dizer que eu tenho uma família. Ela é a minha família, e isso me é suficiente. E é muito curioso porque fica nas entrelinhas, assim, a mãe não debate muito, ela sai do ambiente, vai pro quarto dela, ela ignora que isso existe, mas isso existe, e por dentro dela é um misto de sensações e sentimentos. Então, enfim, é um livro bem interessante para trabalhar esse tema. Não tô achando extraordinário, assim como eu não achei na primeira leitura, mas é interessante discutir esse tipo de tema, não só na Coreia do Sul, mas em qualquer lugar do mundo, cujos pais têm esse preconceito com os filhos. Então, por enquanto é isso. Oi, vlog, bom dia. Hoje é quarta-feira
Dia 25 de junho. Tá frio pra caramba lá fora. E são umas 6h20 agora. Eu tô falando com vocês agora cedo porque hoje eu tenho o clube do livro, então eu vou entrar no trabalho mais tarde pra sair mais tarde, porque o clube é só às 7h30. E aí eu não quero ficar muito tempo sem nada pra fazer. E eu tô aqui lendo. Tô lendo não, vou começar agora. Vou continuar agora. A Instituição das Abelhas, da Natália Borges Polesso. Eu li até a página 83. Ontem eu peguei o livro, assim, despretensiosamente, antes de dormir, porque eu tinha pintado a unha, inclusive com uma porcaria, só pra dar um tempo de descanso pra minha unha. E eu li, tipo assim, 30, 40 páginas brincando. Então, vou continuar lendo aqui antes de sair. Eu não vou... não vou levar pro trabalho hoje, porque hoje eu vou devolver um livro da biblioteca. E eu também tô levando o livro do clube. Minha bolsa já está muito pesada. Eu tô levando só o Kindle pra ler Eutituba, que tá lá parado desde semana passada. Então é isso que eu estou lendo, que vou ler agora, antes de trabalhar. Oi, vlog. Eu queria fazer uma reclamação, que essa semana eu só li livro depressivo triste, tá? E muito realista. Hoje é domingo, dia 29 de manhã, e eu acabei de terminar a Extinção das Abelhas, mas na sexta-feira eu tinha terminado Eutituba. E assim... Agora eu preciso ler 15 romance romântico pra voltar a ser feliz. Porque nada mais é fruto das minhas escolhas literárias. Mas assim, Eutituba conta a história da Tituba, que foi uma mulher acusada de bruxaria em Salem. E assim, ela sofre as mais inimagináveis violências que vocês podem imaginar, sendo uma mulher negra, escravizada, em Boston, no século XVIII ou XVII. Enfim. Aqui é um Brasil pós-apocalíptico, tá? Só que é escrito pela Natália Borges Polesso. Então, assim, ela não fala as coisas como você veria em Jogos Vorazes, não. É a Natália Borges Polesso que tá escrevendo. Então é tudo muito sutil. Começa muito sutil. E o livro vai escalonando. E você fica assim... O que tá acontecendo? E, gente... Eu não chorei, não é um livro de chorar, tá? Pra mim, pelo menos. Mas... é um livro pra você pensar no nosso mundo, o quanto ele já está muito difícil e muito perigoso pra ser um ser humano que não é capitalista, não tem dinheiro. E eu não tenho palavras. Depois eu vou vir falar com vocês sobre A Extinção das Abelhas e sobre Eutituba. Mas assim, eu vou ler uma coisa bem light agora. Oi, amigos, domingo por aqui. Vamos então atualizar as leituras, continuar este vlog. Eu venho de uma onda de livros complicados esse mês de junho. Complicados no sentido de serem tristes por serem realistas, por trabalharem a nossa realidade. Então, preciso ler a partir daqui uma coisa mais fora da realidade. Porque vocês sabem, eu comecei o mês lendo A Árvore Mais Sozinha do Mundo, que fala da questão no campo, né? De uma família que trabalha com fumo e o quanto isso foi deixando o pai dessa família depressivo a ponto dele querer tirar a própria vida com agrotóxico. De todas as leituras, caô, nananã, eu retomei a leitura de Eutituba, a Bruxa Negra de Salem. Na realidade, esse livro tá na minha lista de leitura, de vontade de ler há muito tempo. E é um livro que tá no Kindle Unlimited, né? Então eu tô usando o Kindle Unlimited esses 3 meses, termina 19 de julho, se eu não me engano. E eu peguei, eu sabia que eu queria ler. Eu dei uma lidinha assim no começo do mês, mas fui deixando pra depois, fui priorizando outras leituras pra terminar e finalizar elas, porque eu tava lendo, tipo, 3 livros ao mesmo tempo, e aí eu não termino nada. Então, às vezes, eu priorizo um pra seguir e depois ler os próximos. Tituba ficou, então, pro final do mês. Gente, assim, eu tenho 2 pontos com esse livro. Primeiro, eu tenho algumas críticas em relação a como a autora escolheu contar a história. Essas críticas são os acontecimentos que, pra mim, foram muito abruptos. Faltou mais construção, sabe? Porque o livro é curto, tem 250 páginas, se eu não me engano. Poderia ser facilmente um livro de 300, 400 páginas. Que eu acho que isso daria mais tempo de tela pra autora trabalhar essas questões que eu fiquei incomodada. Por exemplo, acho que eu já falei em algum lugar, a Tituba se apaixona por um cara muito rápido. Ela se apaixona num capítulo, no outro ela já sai da casa dela e vai atrás dele, sabe assim? Não é um grande spoiler, gente, isso acontece no primeiro capítulo.
E a partir daí, desse relacionamento que a Tituba tem com o John Indian, que é um outro negro que é escravizado também, a Tituba, a princípio, ela nasce livre, mas ela viu a sua mãe ser decapitada, tá? Então não viveu uma história muito feliz. O cara que criou ela, que era tipo um companheiro da mãe, mas não era o pai dela, também foi assassinado pelos colonizadores. Então ela não teve uma vida fácil, né? Até porque estamos aqui em 1600 e bolinha, na ilha de Barbados, que era uma colônia espanhola. Enfim, ela cresce, tá morando sozinha, ela vê esse homem que ela acha muito bonito, se apaixona perdidamente por ele em um segundo. Foi praticamente um insta-love. E ela foi atrás dele. Só que esse homem, ele tem uma dona, né? Tem uma pessoa que manda nele, que escraviza ele, essa é a palavra. E acaba que eles ganham a Tituba de presente também. Eles ganham uma nova escravizada. E ok, né? Então ela segue o John Indian e de repente a vida dela muda. Ela tá morando em Barbados, ela é muito maltratada, ela é chamada de bruxa de tempos em tempos. Uma das filhas do dono da casa que escraviza eles trata ela muito mal por conta dela ser uma pessoa negra e ela já é chamada de bruxa, né? Já começa aqui. E como eu disse, o livro se passa em Barbados a princípio, mas a Tituba vai para Boston, que é onde fica a cidade de Salem, que foi muito famosa pela questão da caça às bruxas lá nos Estados Unidos. E acontece, né, coisas acontecem e ela de fato vai para lá, eu não vou falar como porque tem toda uma questão que eu acho que ia estragar a leitura. Ela vai pra lá e lá ela também sofre as mais terríveis atrocidades. E, gente, é terrível mesmo, tá? Então, apesar de não ter gostado dessas coisas que acontecem muito rapidamente, eu não consigo reconhecer a importância que a autora tem e que esse livro tem pra explorar o quanto as pessoas foram maltratadas. E eu sei que isso é óbvio, a esse ponto, mas é interessante que a gente tá vendo a história pela visão da Tituba. Quem narra o livro é a Tituba. Não é narrado em terceira pessoa, não é narrado por um branco salvador. É narrado pela própria escravizada. Outra coisa que eu achei interessante é que o livro, ele usou o termo escravizado e não escravo. E isso eu acho muito importante, né? Porque tem uma diferença. Essas pessoas se tornaram escravizadas forçadamente. Elas não nasceram assim, né? Então, acho importante esse disclaimer. E como eu disse, é uma leitura extremamente triste e realista, né? Porque o que as pessoas passaram ao longo de 500 anos não tá escrito e ainda acabam refletindo hoje, sem dúvida alguma. Nós não pagamos essa dívida histórica. E a Tituba, ela, apesar dela sofrer muito, ela ainda assim é uma personagem resiliente e que eu acho isso tão difícil. Tão difícil. É claro que foi uma escolha da autora, né? A Tituba realmente existiu, mas não tem tanto relato assim. A autora, então, romanceou a vida dela. E não sei, assim, é um livro que você fica, cara... Porque apesar de eu ter estudado isso aqui, eu tô lendo através da literatura, então o sentimento envolve muito mais do que aquela questão acadêmica de apenas estudar o livro, de estudar a época, né? Então, foi um livro que me deixou bem assim, cara, o mundo é cruel, o mundo foi cruel, o mundo sempre foi cruel. Eu acho que é esse o ponto que eu mais chego à conclusão quando eu tô lendo alguma coisa que se passa em um período histórico importante, que, gente, o mundo sempre foi cruel, o mundo sempre foi violento. Então, essa ideia que os nossos pais, os nossos avós têm de que na minha época tudo era mais tranquilo, não era. A diferença é que algumas pessoas eram mais impactadas que outras pelo sistema, né? Então, enfim, é um livro, eu acho que, assim, indispensável. Ele tem um peso histórico muito importante, tá? Por mais que seja um romance, eu acho que é muito importante ler esse tipo de livro e manter vivo o quantas injustiças aconteceram com as pessoas negras, os indígenas, né? Mais pra frente os LGBTs e tudo mais. E que ainda essas pessoas passam. Né? Não acabou, só acabou o modus operandi dessa opressão, mas ela ainda existe, e ela existe muito, gente, infelizmente. Depois que terminei a Tituba, fui para outro livro, A Extinção das Abelhas, da Natália Borges Polesso, que eu inclusive falei que terminei hoje. E assim, galera,
Por quê? Eu saí de um livro pesado e fui pra outro também que trata de um assunto muito complicado, muito duro, que é o fim do mundo, basicamente. Então, eu saí de um livro de escravidão, fui pra um livro em que o mundo tá acabando, tá colapsando. Esse livro também foi um dos casos que eu comecei a ler lá no começo do mês e fui lendo um pouquinho, só que eu foquei em outras leituras e deixei ele pra depois. Inclusive, esse livro na biblioteca, vou devolver essa semana. E assim, Natália Borges Polesso, eu não esperava. Primeiro, a Natália, eu já li 2 livros dela, né, o Amoras e Foi um Péssimo Dia. E eu gosto muito do jeito que ela escreve, assim, cara, é incrível saber que ela escreve em português, que eu posso ler ela no original, sabe? E a Natália tem a característica de que ela escreve muito sobre mulheres, relações entre mulheres, relações familiares, amores entre mulheres, mãe e filha, avó, tias, enfim, namoradas, esposas, divorciadas, enfim. Ela trabalha muito essa relação de mulheres. E nesse livro aqui não foi diferente, apesar do final do mundo. Uma coisa que eu notei é que a Extinção das Abelhas não tem um homem relevante. Não tem. A protagonista, Regina, ela é uma mulher já de 40 anos, que viveu com o pai, só que o pai dela morreu em algum ponto da vida dela. E a mãe abandonou. A mãe literalmente foi comprar cigarro e nunca mais voltou, né? E ela explora um pouco a falta da mãe. É uma mãe que ela nunca teve. A mãe foi embora quando ela era muito criança. E ela explora também a relação da Regina com o pai. Só que o livro, além de ser narrado pela Regina em primeira pessoa, ele também nos narra a vida da mãe depois que ela saiu de casa. Porque a mãe saiu de casa e foi morar com um circo itinerante. E é tudo que ele sabe, né, sobre a mãe dela. Então a gente acompanha um pouco a vida da mãe dela sem essa filha. O fato de que ela sabe que tem uma filha, mas ela não sente falta dessa filha. Apesar de que, enfim, ela sente também. Então é um livro que trabalha essa relação de mãe e filha, de uma mãe que não assumiu a filha e que foi embora de casa. Mas em meio a tudo isso, assim, esse enredo já era o suficiente para ser um bom livro da Natália. Mas ela tá falando aqui do fim do mundo. O mundo está em colapso. Eles têm uma coisa chamada colapsômetro, que é o nível de, sei lá, qualidade que tá para viver no Brasil. O livro se passa no Rio Grande do Sul, a Natália é uma autora gaúcha e a Regina ela mora sozinha com a sua gata, e no começo do livro a gatinha morre. Gente, é muito triste ver isso, assim, nos primeiros 3 capítulos. Ela tem uma gatinha chamada Paranoia, que ela escolheu esse nome porque as pessoas falaram que era um absurdo ela adotar uma gata no mundo que eles estavam vivendo, mas ela falou, não, eu quero, e aí acabou botando Paranoia, dizendo que ela tava paranoica por ter uma gata. Enfim, e a gente vai ver a relação de mulheres aqui. A Regina tem um relacionamento com uma mulher um pouco mais velha, ela tem amigas, também ali na mesma faixa etária de idade dela, que é um grupo de mulheres. É muito interessante ver isso. E o mundo tá acabando. A Regina tá tentando sobreviver, tanto que ela decide, ela tem um doutorado, essa mulher, em literatura, mas ela não tem um emprego fixo. Ela já foi babá, já foi motorista, já foi isso e aquilo. E tem um momento que ela tá desesperada por dinheiro, que ela resolve trabalhar na internet como cam girl. Então ela bota uma máscara, né, de monga, porque a mãe dela foi pro circo trabalhar como a monga, e ela mostra o seu corpo ali pra quem quiser pagar por isso. Então é basicamente isso. Pra vocês entenderem o nível de desespero que ela está, né, quando a gente começa a leitura. E além disso, a Regina, mesmo tendo tão pouco e vivendo um mundo tão cruel e difícil, ela tenta ajudar os outros. Por exemplo, ela acaba abrindo a casa dela para uma senhora que não tem para onde ir, a dona Norma, e isso acaba acontecendo uma tragédia, mas aí é história para quem for ler o livro. E uma coisa que eu achei muito interessante no livro é que ele tem algumas notícias aqui que eu tava lendo ontem e eu fiquei assim, gente, como pode? Chega em determinada parte do livro que ele tá assim, ó, tá vendo meia página? As páginas estão desse jeito, curtas, com pouco texto, enfim, assim. Isso aqui são notícias. E são notícias reais. Isso é o que mais complicado. Então, o presidente aqui é um cara bem duvidoso, como a gente corre o risco de eleger no Brasil. E o título do livro é Extinção das Abelhas, porque simplesmente, gente, não tem abelha para fazer a polinização das flores. Vocês têm noção do que é isso? E aí eu fui pesquisar algumas dessas notícias que ela cita aqui. E eu pesquisei 2.
eu pesquisei sobre morte de abelhas e realmente teve um fazendeiro aí, um agroboy aí da vida, que ele conseguiu matar 4 espécies de abelhas diferentes, se eu não estou enganada, e a multa dele foi de apenas R$200.000. E isso estragou toda a cultura de quem produz mel, obviamente, né? Toda a produção de mel, que inclusive um dos afetados diz que ele vai conseguir recuperar isso em 5 anos. Essa notícia é um pouco mais antiga, de 2018 e 2019. Além disso, esse livro, ele cita outra coisa muito interessante, que é a questão dos agrotóxicos, né? No Brasil, nós temos uma lista de agrotóxicos proibidos e outra lista de agrotóxicos liberados. Além disso, na União Europeia, existe uma lista de agrotóxicos que são estritamente proibidos, que não necessariamente são proibidos no Brasil. E os produtos que nós produzimos aqui são enviados para a União Europeia. Então, de uma forma ou de outra, eles acabam consumindo esse produto. E nada mais é do que você terceirizar a culpa. Aqui na União Europeia a gente não pode usar, mas a gente compra produtos que possuem esse agrotóxico, porque aqui são liberados. E isso me jogou num looping de procurar a respeito disso. Eu já sabia sobre a questão de pessoas que tiram a própria vida com agrotóxicos, tá? Isso é muito comum, infelizmente, no campo. Porque o trabalho é extremamente exaustivo, é extremamente... gente, é terrível. Eles ganham uma miséria sobre aquilo que ajudam a produzir. E eles passam muito mal jogando esses agrotóxicos nas plantações, enfim. E esse foi o caso que eu já tinha lido lá no A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Eu não esperava que eu ia encontrar aqui. E que é um assunto que muito me interessa. E aí eu fui ler uma notícia sobre a questão dos agrotóxicos, né? Faz muito tempo que eu não leio sobre isso, eu estudei isso na faculdade. E o agrotóxico que mais matou pessoas por suicídio no Brasil é um agrotóxico proibido. Ou seja, é um agrotóxico ilegal, sabe? E o segundo agrotóxico que mais matou pessoas, que pessoas mais usaram para cometer, para tirar a própria vida, foi o glifosato. O glifosato já é um agrotóxico que eu já conheço há muito tempo, porque ele é o agrotóxico de uma empresa que causou destruição em algumas regiões, inclusive uma empresa que tem 18.000 processos trabalhistas contra ela em relação à contaminação por agrotóxico nos Estados Unidos, apenas nos Estados Unidos. Então, foi um livro que eu esperava felicidade, eu esperava tranquilidade e eu ganhei realidade. E foi muito duro pra mim, sabe? E é um livro muito duro, mas é um livro que, cara, muito interessante, muitíssimo importante. Uma das melhores leituras do ano, assim... Eu não tenho palavras pra esse livro. E o final do livro não é nada feliz. O mundo tá acabando, gente. Vocês querem que o mundo... que o final seja feliz como, sabe assim? E a questão que eu fiquei refletindo, que eu até falei com o Matheus, é que, assim, o mundo sempre foi cruel. O mundo sempre esteve acabando. A gente só tem acelerado. E pra mim uma questão não é nem de que o mundo está acabando. Pra mim é uma questão de que nós, seres humanos, estamos acabando. E acabando com a natureza também, porque não, né? A gente tem que... Não basta a gente se acabar conosco, a gente tem que acabar também com tudo de bom que tem o mundo. E o planeta vai continuar aí. O planeta é sempre resiliente e as pessoas que não são, nem os animais, infelizmente. E é um livro muito pessimista, tá? Então você tem que ler num momento que você também esteja pessimista. Ou que você consiga enxergar outras formas de sair disso, porque eu não consigo, particularmente. É difícil, galera, é difícil. Dito isso e todas essas tristezas que aconteceram de leitura, eu quero ir, gente, pra uma leitura mais leve, mais light, entendeu? Hoje ainda é dia 29, amanhã é 30, eu queria encerrar o mês com leituras concluídas dentro do mês. Eu não costumo fazer isso, mas essa vez eu quero fazer. Como é o último dia do mês, a minha leitura será Diário de uma Cidade Litorânea, volume 4. Então esse livro acho que eu vou começar hoje, esse mangá eu começo hoje, termino amanhã e fico feliz por algum tempo. Apesar de que esse mangá aqui... Ele não é que ele seja triste, mas ele é muito reflexivo, assim. Então, talvez me gere algumas reflexões sobre a minha própria vida, que eu acho sempre muito legal. Aí, gente, eu tô lendo um livrinho que eu nem sei se eu comentei com vocês, mas é que eu tô bem no início, que é esse aqui, O Petróleo e o Poder, o envolvimento militar dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, do Igor Fusser.
Igor Fuser foi meu professor de análise da conjuntura contemporânea em relações internacionais. Então era uma disciplina que a gente tinha que analisar algum país, o que estava acontecendo no país agora, pensando no passado. Eu lembro não, né? A gente trabalhou o Chile, então eu estudei toda a ditadura Pinochet e foi bem ali no período da eleição do presidente Boric, então foi muito legal. Esse livro aqui eu li pra faculdade em 2019, só que eu li pedaços. Agora eu vou ler ele inteiro, espero eu, mas tô lendo bem devagarzinho, gente. Tô apenas na página 32. E o próximo livro, que eu acho que eu começo essa semana, finalmente o Tempo e o Vento tá comigo. Eu queria... Gente, esse livro foi um parto pra conseguir comprar. Foi um parto, porque eu tava com a ideia de comprar o livro numa livraria física. Eu resgatei o meu dinheiro de cashback que eu tinha de compras online de 2 anos e meio. Não era muito, mas dava pra comprar esse livro numa livraria física. Eu fui em 3 livrarias físicas em São Paulo, perto do trabalho. Liguei pra algumas outras que eu conseguiria passar voltando do trabalho e nenhuma tinha. A única que eu sabia que tinha, quando eu fui até lá, não tinha mais, porque um professor levou, a menina me contou do caixa, a livreira me contou. E aí eu desisti, acabei comprando online, então chegou ontem na minha casa. Eu tô muito animada pra ler. Esse livro é gigante, tá? Ele é gigante e eu nunca tinha aberto esse livro. As folhas, gente, são minúsculas. Por isso que ele é uma edição econômica, mas eu não sabia que esse livro era edição econômica. Quer dizer, eu sabia quando eu fui comprar, mas eu não sabia que era por isso. Ou seja, é por isso que a Companhia das Letras dividiu essa série do Érico Veríssimo em 6 livros. Porque é muito comprida, né? Mas tamo aí, espero gostar, eu tô muito animada pra essa leitura.